psicóloga e psicanalista e atualmente estou cursando pós-graduação em psicanálise e análise do contemporâneo pela PUC do Rio Grande do Sul. Bom, o Desimplica, ele foi criado pensando em falar um pouquinho, né, sobre como somos implicados e atravessados pelas questões do cotidiano e o que a psicanálise ela tem a dizer sobre isso. Vamos comigo? Os episódios, eles são semanais e a cada semana eu vou trazer aqui uma temática do cotidiano, né? Algum assunto que eu acho que é relevante aqui contribuir com vocês. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre encerramentos de ciclo, trazendo um recorte sobre transição de carreira, mercado de trabalho e para onde o nosso desejo aponta, né? Para onde o nosso propósito de vida aponta quando a gente fala sobre trabalho. Antes de qualquer coisa, eu quero contextualizar um pouquinho sobre a minha experiência com isso. Eu venho de uma carreira de 13 anos com RH. Atuei lá desde a minha adolescência, foi meu primeiro emprego, fiz uma formação na área de RH, mas eu sempre tive um desejo aí de cursar psicologia, né? De me tornar um dia uma psicóloga, ainda que não tão renomada, mas uma psicóloga aí que pudesse ouvir e escutar as pessoas. Mas a oportunidade que eu tive lá atrás foi de RH e que eu tenho muita gratidão por essa fase da minha vida, porque foi uma carreira que me proporcionou muitas conquistas, né? Conquistas emocionais. Foi através dessa minha carreira, desse meu trabalho aí que eu pude investir nas coisas que eu acreditava, como a minha formação como psicóloga, a minha análise pessoal, e tudo que eu construí até aqui me permitiu, né, fazer uma transição aí, não de uma forma tão confortável, não de uma forma tão romantizada, não foi simples, não é simples, mas é para onde aponta o meu desejo, e é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, né? Sobre propósito, desejo e como que todas as questões da contemporaneidade contribuem aí para essa divisão, né? Essa, como posso dizer, dualidade das nossas questões, assim, do para onde aponta o meu desejo, para onde vai a minha necessidade. O que mais me implicava nessas questões sobre a minha carreira com RH era o quanto o meu trabalho ele contribuía muito pouco para a sociedade, assim, da forma como eu gostaria, né? Olhando para as minorias sociais, olhando para as questões de gênero, diversidade, e tinha coisas que acabavam me machucando muito como ser humano. Às vezes era só... Como ser humano era visto como um produtor de resultados e isso acabava me atravessando e isso ratificava aí o quanto eu estava indo em desencontro aí com o meu propósito, com o que eu gostaria de ser, trabalhar, contribuir socialmente. Bom, a partir disso eu quero trazer a perspectiva da psicanálise sobre o trabalho e o capitalismo, destacando alguns pontos, né, como alienação, desejo e realidade, sujeito dividido e, por fim, o indivíduo e a coletividade. Quando a gente fala sobre trabalho e capitalismo, fazendo essa analogia com a alienação, o trabalho no capitalismo, ele pode levar a uma alienação do sujeito, onde o trabalhador ele se distancia do produto do seu trabalho, né? O que ele quer entregar com a sua mão de obra. Muitas vezes isso acontece, eu acho que na maioria dos casos, ou todo mundo de alguma forma já foi acometido por isso, porque a gente precisa produzir e aquele produto nem sempre é o que a gente deseja, né? O que a gente quer. Isso resulta assim numa desconexão do que a gente tem de propósito, né? De como que a gente se realiza como pessoa. Então, quando a gente fala de alienação nessa era do capitalismo, a gente pode estar falando aí também do quanto a gente está alienado no meio de produção, né? Na forma como se produz. Agora eu gostaria de falar sobre desejo e realidade.
A psicanálise, ela sugere que o desejo humano ele é moldado por fatores sociais, econômicos, aspectos culturais. No capitalismo, a incessante busca por satisfação, de que você precisa estar buscando, né, se satisfazer com compras, viagens, consumo, ela pode gerar uma certa frustração, porque é um desejo inalcançável, é um ciclo de consumo que nunca se completa, né? Você compra uma blusa hoje, daqui a pouco a blusa, a satisfação, ela é muito momentânea, né? Ela não se reverbera aí nos dias seguintes, né? Nos dias posteriores, e você vai buscando esse ciclo, né? E esse mercado consumista está aumentando cada vez mais pelo veículo aí da internet. A gente vê aí grandes empresas fomentando nesse sentido, e é essa lógica do desejo, né? Essa lógica da separação da realidade. A gente também, quando fala de trabalho, a gente pode falar sobre o sujeito dividido. O que é isso, né? É como a experiência de trabalho ela pode contribuir para que o sujeito aí fique numa divisão, onde as demandas externas, as demandas do mercado, as demandas do mercado de trabalho, elas colidem com os desejos internos da pessoa, né? Para onde que ela quer ir, o que ela quer fazer, como ela quer fazer. E aí gera um conflito psíquico muito grande. E aí, falando do meu exemplo que eu falei lá no início, era um pouquinho o que acontecia comigo, né? Eu gostaria de estar muito mais acolhendo as pessoas, eu gostaria de estar muito mais incluindo as pessoas, eu gostaria de estar sempre num papel de escuta. E no meu trabalho, né, como pessoa que atuava em RH, eu não conseguia fazer isso, né? Porque o dia a dia de uma empresa privada é muito diferente. A gente precisa estar focando em melhorias de processos, em orientação para resultado, feedback para as equipes, capacitação da liderança. É claro que se você me perguntar assim, Kátia, isso não é contribuir, isso não é desenvolver, claro que mas não era da forma como eu acredito, né, como pessoa. Então, quando eu falo, né, de questões relacionadas a necessidades das mulheres, né, como as mães que precisam voltar para o mercado de trabalho porque estão voltando aí de uma licença maternidade, e aí elas têm muito poucos recursos, né, para tá aí, né, um sofrimento psicológico de deixar aquela criança em casa, né, de quebrar aquele ciclo da amamentação. Então isso tudo, assim, eu pensava muito. Claro que eu tive oportunidades de implementar, né, ações, campanhas, ativações nesse sentido, mas, como falei, é um trabalho muito tímido e isso acabava me atravessando, né? Eu queria revolucionar, e a gente sabe que quem trabalhou em empresa privada nem sempre funciona, né, como a gente gostaria, mas sim conforme a necessidade do negócio, para onde o negócio está apontando. E por isso causa aí essa divisão, né? Quando a gente fala do sujeito dividido, é um pouquinho isso que eu tô querendo dizer. Bom, outro ponto é o indivíduo e a coletividade. A ênfase da individualidade no capitalismo pode dificultar a formação de laços coletivos, afetando a saúde mental, a solidariedade entre trabalhadores. É um pouco isso, assim, né? O que eu falei. Muitas vezes você precisa estar muito focado na sua individualidade, e as necessidades das pessoas, elas vão sendo deixadas de lado, né? Então, essa questão no capitalismo da individualidade, que não considera o coletivo, ela vai em desencontro aí, né, com as questões de solidariedade entre as pessoas. Elas vão em desencontro e pode causar conflitos, né, dependendo aí do que é importante para si, pode causar esse tipo de conflito. E aí, Freud, embora ele não tenha, né, descrito diretamente sobre o capitalismo, a sua teoria
sobre o desejo e a dinâmica do sujeito, elas são fundamentais para entender a subjetividade no trabalho. Por exemplo, em Além do Princípio do Prazer, Freud ele vai explorar a dinâmica do desejo e a relação entre prazer e dor, né? Então, o que eu desejo, né? O que eu quero, tá? Mas aí, para eu alcançar o que eu desejo, para eu alcançar o que eu quero, eu preciso abrir mão de todos esses pontos aqui, né? Talvez de um salário mais alto, talvez de um conforto, talvez de mudança de cidade, abrir mão de questões materiais, enfim, pode ter inúmeras, né? As pessoas que eu gosto naquele ambiente. Então aí tem todo um ônus, né? Tem toda uma dor. Então, quando ele fala, né? Quando Freud ele vai falar lá no Além do Princípio do Prazer, ele tá falando um pouco sobre isso, né? Essa dualidade entre o desejo e a dor, né? O desprazer. E isso ele pode ser aplicado, na experiência com o trabalho. Eu posso citar também o mal-estar da civilização, por exemplo, que a gente pode explorar as demandas sociais e como que isso se dá através do contexto histórico, social, cultural, né? Então é uma sociedade que tá aí pedindo, né, que a gente produza, que a gente seja bem-sucedido, ser bem-sucedido, né? Ter um bom cargo, um cargo de liderança, que você tá lá a ponto de ter um burnout, tendo que atender as demandas que são da sua equipe, suas demandas individuais, demandas de terceiros, e você precisa estar ali inteiro, sorrindo, acenando. O espaço para tristeza não existe. Então, quando a gente fala de mal-estar na civilização, tem um pouco a ver com isso, né? Assim, quanto que a gente precisa estar produzindo, quanto que a gente precisa estar aí nessa lógica de funcionar acordo cedo, vou pra academia, vou trabalhar, tem que ter alimentação saudável, tem que ter horário, espaço para cuidar das crianças, e aí preciso também separar um tempo para assistir TV, mas também para estar nas redes sociais, para interagir com os amigos, e o dia não dá, o dia passa, não dá, e você ali naquela cobrança, naquela incapacidade de atender em 24 horas tudo que lhe é demandado socialmente, né? E aí quando você vê uma pessoa fazendo, né, aquilo dali com uma recorrência, você começa a se questionar o que aquele outro fez, o que aquele outro tá fazendo, ou como que ele consegue fazer tudo isso. E assim, gente, a verdade é que ninguém consegue. A gente tenta, a gente faz o que é possível. Tem momentos que a gente consegue estabelecer uma rotina com um pouco mais de tempo, outros momentos não, a rotina ela vai pro beleléu e tá tudo bem. O que a gente precisa entender e considerar é o quanto eu tenho bem-estar, né? O quanto que eu cuido da minha saúde semanal, da minha saúde mental. Então, a periodicidade que eu tô olhando para isso, né? Eu tenho análise toda semana, faço um processo de análise toda semana. Atividade física, não tenho tempo, mas será que eu não posso, ao invés de pegar o elevador, subir a escada? Será que eu não posso parar, se eu vou de carro, o carro um pouco mais distante, fazer uma caminhada? Então, tem esses pontos, assim, que é importante a gente refletir, porque às vezes a gente fica se cobrando por o que é mostrado nas redes sociais. E o que é mostrado nas redes sociais é um recorte, né? É um milésimos de segundo. Ainda falando sobre o capitalismo, né, e trabalho, eu gostaria de citar aqui o Erich Fromm. Em Um Medo da Liberdade, Fromm ele analisa como que o capitalismo pode levar à alienação e à perda da verdadeira liberdade, que é um pouco isso que eu falei, né? A gente fica aí querendo atender uma demanda, produzindo
às vezes coisas que nem tá fazendo bem pra gente. E aí a gente vai perdendo a nossa liberdade, né? Ele vai explorar a relação entre a liberdade e a alienação no contexto da sociedade capitalista, discutindo como que o indivíduo se sente aprisionado por suas próprias escolhas, né? O quanto, quando eu tava aí, né, fazendo esse planejamento de carreira, e aí era um planejamento assim, né, muito tímido ainda, porque tinha muitas questões minhas ainda a serem exploradas na minha análise, né? Alguns medos, algumas inseguranças. Eu ficava ali, né? Sempre aprisionada a esse lugar que tanto me deu aí reconhecimento social, né? Então tinha um bom cargo, eu tinha, né, uma referência como pessoa, eu tinha uma profissão. E eu esquecia a minha outra profissão, né? A minha outra profissão como psicóloga, eu acabava deixando ela em segundo plano, que era o que, para onde meu desejo apontava, para onde me pulsava o desejo, e eu deixava em segundo plano. Então, assim, todo esse contexto que eu tô trazendo aqui para vocês é para deixar um questionamento, assim, para onde aponta o seu desejo, né? Isso me atravessou durante muito tempo, desde que eu comecei a cursar psicologia, eu entrei nesse questionamento, o que fazia ou não sentido para mim, e até, né, eu passar por toda a minha formação, né, concluir minha formação e estar, assim, muito inteira nesse processo de ser, né, de atuar somente como psicóloga, levou-se uns 4 anos, mais ou menos. Então, assim, e isso porque depois eu ainda precisei e ainda preciso, né, no meu processo de análise, tá trabalhando aí questões que são minhas, questões dessa insegurança, né, dessa incerteza com o novo, né, com o que a gente se despede e o que a gente dá as boas-vindas. E a dúvida sempre ela paira, né? Você coloca uma questão em tudo que você perde, mas a gente nunca se questiona o que a gente ganha, né? O que a gente vai ganhar. A verdade é que a gente precisa se constituir para chegar, né, nesse lugar como sujeito a ponto de problematizar essas questões. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo análise, né? É o caminho, como a gente se implica nas nossas questões, é assim, fazendo análise e começando a entender o que a gente deseja como sujeito. Eu não tô falando aqui que é simples, né? Que tem uma receita de bolo, que a gente entende algo e de repente a gente vai agir, e que a gente vai fazer aquilo virar ação. A gente tem um tempo aí de processamento. Tem pessoas, né? Tem pacientes que eles levam anos aí até tomar uma decisão, né? Até entender o que eles de fato querem, né? Porque às vezes o paciente ele vai com uma questão, uma queixa para análise e ela é muito embrionária, ela é muito superficial, né? E aí você vai resgatar aquela história daquele sujeito e você vai entendendo que as camadas elas são muito mais profundas, né? Que tem uma história ali que precisa ser narrada primeiro, precisa ser constituída, para depois, a partir disso, que uma vez constituído, formado uma identidade, entenda essa identidade, né, que vem ali da sua família de origem, entenda se faz sentido, se não faz sentido, constitui às vezes uma nova identidade para estar aí apontando para o seu desejo. Então a gente supõe, por exemplo, suponhamos aqui que uma situação que a pessoa não tem uma rede de apoio para fazer uma transição. Ela precisa entender aonde que pega ela, né? Quais são as questões dela. É uma questão de grana, é uma questão de estrutura, é uma questão de fim de ciclos, não sei lidar, nunca pude. Ela precisa começar a trabalhar em cima disso, né? Em cima do que é uma questão dela,
tentando entender de onde vem o ponto de partida, por que que isso acontece, estruturando isso para depois, né, para começar a partir para ação. E às vezes o ambiente ele que te expulsa, né? O ambiente que faz você sair, que foi o meu caso, por exemplo. Eu não tinha construído ainda essa transição, mas tinha esse desejo e acabou que o ambiente aí, né, foi me expulsando, né? E eu acho que eu fui também me comportando para que esse ambiente me expulsasse. E consolidou-se aí, né, era a oportunidade para eu ir para onde aponta o meu desejo, né, apontava o meu desejo. E é claro que depois disso ainda precisei me debruçar há muito tempo, né, na minha análise para que eu fosse entendendo aí, né, os meus receios. E aí, talvez a partir disso a gente pode responder uma questão que eu deixei, né, aqui. Que é o para onde você, né, pulsa, né, para onde é a sua pulsão de vida. Que a vida ela vai passar e você vai estar aí numa busca incessante, sabe-se lá de quê, do quê, para quê, né? E quando na verdade eu poderia estar vivendo, né, vivendo o processo, usufruindo, curtindo a jornada, né, curtindo o que a vida tem de melhor para dar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero que eles tenham contribuído aí, né? Ele tenha contribuído para suas reflexões, para como você se coloca e tem se colocado aí nas suas questões. Um abraço.